Produtora de vídeo AD Filmes. O hino 290. O Senhor, nós esperamos, escute a oração. Todos louvando a Deus. Vai falta. Paz do Senhor, irmãos. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Do teu templo, Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Amém. Glória a Deus. Continuemos. 434. A teus pés, ó Jesus Cristo. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão,
para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. A partir do versículo 29. Aqui os heróis da fé. Mas nós não vamos ler todo esse capítulo, vamos ler o final deste capítulo, dos heróis da fé. Capítulo 11, versículo 29 da carta aos Hebreus. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os egípcios, os espias, aliás. E que mais direi? Falar-me-ia e tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, de Jafé, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fechando as bocas dos leões, apagando força do fogo, escaparam-se do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras,
desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados, não fossem aperfeiçoados. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos perante o Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, nos trouxe mais uma vez na Tua casa, para nós estar Te adorando, glorificando a Ti, ouvindo a Tua santa e poderosa palavra. Fica conosco, ó Pai, falando com cada pessoa, com cada um dos que aqui já chegaram, aqueles que ainda vão chegar, que todos sejam beneficiados nessa noite pela Tua palavra. Pai bendito, Pai eterno, peço a Ti, Senhor, que abençoe o Teu servo para ministrar a Tua palavra de graça em Tuas mãos. Senhor pastor Hélio, meu Deus, que não está aqui, dê a Tua bênção ao Teu servo, a todos nós, meu Pai, precisamos de Ti, porque sem Ti nada somos, sem Ti perecemos. Ó meu Deus, toma a direção da nossa vida, toma a direção desse culto, se conosco em tudo, nós Te rogamos, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Meus amados, pastor Edson está para Serranópolis e a razão de não estar aqui é atender alguma coisa ali em Serranópolis. Vamos estar orando para Deus abençoar e trazer de volta em paz. Estamos mais uma vez aqui, a família de Deus, né? Chamado esse culto da família. Não é apenas uma família biológica, é a família de Deus. A Bíblia diz que os que são de Deus se ajuntam. E o povo de Deus acha bom ouvir a palavra de Deus. E eles correm para a casa de Deus para ouvir a voz de Deus. Não, pastor, não estou aqui para ouvir a voz de Deus, porque eu nunca ouvi a voz de Deus, eu vejo a voz dos homens. Mas Deus fala com nós através de outro homem, para Ele comunicar conosco que Jesus se fez homem. Porque se nós ouvir a voz de Deus aqui, nós morre todo mundo, nós não resistimos à voz de Deus, não. Aí Deus, para falar, comunicar conosco, Ele teve que, mandou o seu Filho se tornar em carne, fez homem, e como nós, assim, só que não tinha pecado. Ele tinha as mesmas paixões que nós temos, ele tinha também. Ele tinha canseira, sono, fome, tinha todos os desejos que nós temos. Ele era homem, porém 100% Deus. Era 100% homem e 100% Deus. É a razão. Então Deus fala conosco através de outro homem. Deus fala com o homem através de outro homem. Não é através de um ser angelical. Pode ser, houve muitas mensagens de seres angelical, falou com Abraão, falou com aquele lá do Atos dos Apóstolos lá, o Cornélio, falou com Cornélio, e muitos ele falou, através de ele falou com Filipe, Filipe ouviu a voz de Deus, mandou ele para o deserto, de lá ele andou numa condução, que eu não sei se ele viu quem transportou ele, não deixou um relato, mas eu acredito que ele viu alguém transportando ele, eu não sei se nos braços de um anjo, se uma carruagem, ou o que foi, mas aconteceu, mas Deus fala com o seu povo através do homem, através da mulher, através do ser humano, é que Deus fala. Então nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos vir aqui para ouvir a voz de Deus.
Deu glória a Deus e diz: Deus, fala comigo, porque eu preciso de ouvir a sua voz. Glória a Deus. Porque se veio para ouvir a voz de homem, vai sair vazio do mesmo jeito ou pior do que veio. Mas se veio para ouvir a voz de Deus, você já começou, quando você dobrou o seu joelho, Deus já falou lá na sua alma. E aí a sua oração, Deus já ouviu. Agora, Ele só fala em tempo, ou só nos abençoa em tempo oportuno. Nós pede, ora, luta, peleja, mas Ele sabe a hora certa, né? Ele sabe a hora certa, não é a hora que eu quero que Ele vai me abençoar, não. É a hora que Ele quer, a hora oportuna, a hora que for dele operar. Está lá em Hebreus também, parece capítulo 4. Está escrito aos Hebreus também, que Ele só fala, busquemos ao Senhor, parece com toda a confiança, para que sejamos respondido ou beneficiado na hora oportuna. É assim, é mais ou menos isso assim que está escrito. Até vou ler aqui, veio na mente esse versículo, mas vamos ler só para os irmãos ter, capítulo 4, versículo 16, diz aos Hebreus: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Às vezes nós buscamos hoje, quer hoje, eu quero hoje. Não, é tempo oportuno. Chega o tempo certo que Deus vai resolver aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto espera. Vai chegar o momento. Agora, como já ouvimos também aqui, tem coisas que Ele vai dizer: não me fale mais nisso, né? Tem um espinho que Ele quer que não fique com aquele espinho toda a vida. Leve para a sepultura, como nós ouvimos aqui quando Ele falou para o apóstolo Paulo: Paulo, não me fale nesse negócio. Então, Ele não quer, Ele não vai resolver todos os nossos problemas, e tem coisa que Ele não pode resolver, que se resolver, vai perder nós vamos ficar vaidosos. Então, vamos ficar buscando de Deus, e ao momento certo, a hora certa, Ele vai nos abençoar. Pastor Lins, ministra para nós. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz, pastor Aldo, quando vem numa terça-feira. O domingo sempre o número é maior, mas na terça-feira, eu olhando aqui na igreja, parece que é maior o número do que no domingo, viu? Porque todos que vêm na terça-feira vêm com desejo de ouvir, de aprender, de aprimorar os seus conhecimentos com Deus, né? Isso é muito importante, viu, irmão? O culto de ensino é necessário na igreja. Eu estava observando bem ali as palavras do nosso pastor, quando ele estava falando sobre Deus. Jesus era Deus, Jesus era homem. No capítulo 53 de Isaías, é 100% homem. E no capítulo 9, é 100% Deus. E do mesmo livro de Isaías, 100% Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, certo? Mas em 53 de Isaías, ele se apresenta 100% homem. Isso é importante. Boa essa palavra. Bem, irmãos, como hoje estamos na casa de Deus, viemos aqui para aprender. Eu também estou aqui para aprender, porque, como já disse o pastor, todos aqui somos alunos de Deus, viemos atentos para ouvir o que Deus tem a nos falar. E Deus, como já disse o irmão, fala através do hino, do cântico, Ele fala através da leitura bíblica, Ele fala através da mensagem que o pregador está pregando. Eu achei por bem nesta oportunidade ler o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu quero que você manuseie a sua Bíblia aí para
fazermos a leitura do versículo 3, do capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nós bem sabemos, irmãos, que ouvir é diferente de escutar, não é? Escutar é uma coisa, eu estou escutando um barulho, parece que de um ventilador, não sei. Mas o ouvir é quando nós, como disse Jó, assim como a língua sente o paladar da comida, assim os ouvidos recebem também o paladar das palavras, não é assim? Mastiga as palavras, o ouvido mastiga as palavras, assim como a língua prova o sabor da comida, o ouvido prova o sabor das palavras. Isso é muito importante. Então, está dizendo aqui, bem-aventurado é aquele que lê. O crente tem que ter aquele prazer de estar lendo sempre a palavra. Hoje pela manhã eu achei por bem de estudar bastante este livro. E parece que naquele instante que eu estava lendo, eu estava me aprimorando, eu estava me edificando, eu estava cada vez mais me aproximando de Deus. E é isso que acontece com aquele que lê, ouve e guarda. Ouve e guarda. Hoje eu vou falar um assunto que é de suma importância para a igreja, o Apocalipse. Nós vamos falar um pouco sobre o Apocalipse, porque este livro é um livro que merece ser comentado pela igreja, porque muitas das vezes nós ouvimos belas mensagens concernentes a vários assuntos, mas dificilmente nós ouvimos mensagens sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Se é revelação, então cabe à igreja. Eu tenho aqui, na palavra que foi lida, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda. Nós vimos aqui no capítulo 1, aliás, no capítulo 1, no capítulo 4 e no capítulo 5, eu estava lendo hoje, do Apocalipse, é o mesmo que está escrito lá em Isaías capítulo 9. Eu juntei o capítulo 9 com o capítulo de número 1, o 4 e o 5 de Apocalipse. Nós aqui vemos de uma forma bem explícita a pessoa do maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Mas no capítulo 2, nós vamos ver aqui uma palavra que é dirigida às igrejas da Ásia, às 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardos, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Agora, eu cheguei à conclusão, pastor, que nós estamos vivendo uma época que nas nossas igrejas hoje existem crentes de todas essas igrejas aqui. Essas cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, ela está sendo aplicada em nossos dias. Nós temos aqui crente de Éfeso. Os crentes de Éfeso perderam o primeiro amor. Os crentes de Esmirna era considerado uma igreja pobre, mas perante o mundo, perante os homens, ela era considerada pobre. Até os crentes se consideravam pobres, mas através do microscópio divino, Deus, olhando para o seio da igreja, ele notou que a igreja de Esmirna era uma igreja rica. A igreja de Pérgamo era uma igreja apóstata. Eu até fazendo aqui um exame nesse assunto, eu achei
que a igreja de Pérgamo, por ser uma igreja muito idólatra, é comparado à igreja de Roma, porque a igreja de Roma eu comparo com o trigo e o joio. Era justamente o que acontecia na igreja de Pérgamo. Mas a igreja de Esmirna era uma igreja que estava de acordo com a direção e a orientação de Deus. Depois nós vamos ver a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, nós temos muitos crentes hoje nas igrejas que ainda pertencem à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que era formada somente de aparência. Havia muita aparência. Eles chegavam a dizer: somos ricos e enriquecidos e que de nada temos falta. Mas Deus, através do seu microscópio divino, Ele percebeu que aquela igreja não era aquilo que eles pensavam. Eles eram pobres, cegos, nus, desgraçados, estavam em uma péssima situação, e eles, aos seus olhos, achavam que estavam ricos e enriquecidos e que de nada tinha falta. Bem, aos olhos da igreja, de nada tinha falta, mas aos olhos de Deus, através do microscópio divino, Deus viu que a igreja não era aquilo que ela pensava. Estamos ricos, enriquecidos, diziam eles. Rico e enriquecido e de nada temos falta. Ora, aos olhos dele, mas através do microscópio divino, Deus viu que aquela igreja estava cega, estava nua, estava desgraçada, miserável e pobre. Agora vamos fazer um exame introspectivo, retrospectivo em nossas vidas e vamos perguntar a nós mesmos: a qual dessas igrejas eu estou pertencendo hoje? O meu desejo nesta noite é que todos aqui possam com alegria dizer: eu sou membro da igreja de Esmirna, eu sou membro da igreja de Filadélfia, eu sou membro da igreja de Filadélfia. A igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo foi pastor 2 anos. 2 anos Paulo foi pastor daquela igreja, mas infelizmente aquela igreja perdeu o mais necessário, o amor. A igreja perdeu o amor, a igreja de Éfeso. Mas nós vemos as outras igrejas, porque até achei esse assunto tão importante que eu cheguei a escrever, eu cheguei a fazer anotações, que a igreja de Esmirna era uma igreja que se conservava naquela posição que o Senhor Jesus havia orientado aos seus apóstolos. A igreja de Esmirna, ela é considerada aquela igreja dos filhos dos apóstolos, do ano 100 ao ano 300, é a igreja de Esmirna. Do ano 33, 34, até o ano 100, é a igreja de Éfeso. Aquela igreja perdeu o primeiro amor, mas a igreja de Esmirna, ela conservou, que são a igreja dos filhos dos apóstolos, a igreja que conservava aquela posição desejada por Deus, uma igreja que estava em condições que agradavam os olhos de Deus. É importante nós fazermos sempre um exame de nós mesmos. Que posição eu estou ocupando entre essas 7 igrejas? Entre essas 7 igrejas, qual delas é que eu pertenço? Eu pertenço à igreja evangélica, Assembleia de Deus, há 50 e tantos anos, 58 anos, parece. Mas eu tenho que me conservar dentro dos padrões bíblicos. Eu tenho que permanecer dentro dos padrões bíblicos. Eu não posso de forma alguma pensar de mim mesmo que eu possa fazer alguma coisa fora dos padrões bíblicos. Eu tenho que andar de acordo. Porque, irmão, do capítulo 2 e o capítulo 3 fala nessas 7 igrejas. No capítulo 4 e o capítulo 5 está igual ao capítulo 1. Do capítulo 6 em diante é a grande tribulação até o capítulo 18. No capítulo 19 nós já vamos encontrar a igreja glorificada, não é? No capítulo 19. Agora,
eu estava olhando aqui sobre as igrejas que de Apocalipse, elas eram apresentadas de forma profética, se explicavam em 5 sentidos: figurativo, simbólico, literário, escatológico e futurista. Nessas 5 posições é que as igrejas, o Apocalipse se explica. Vamos ver: figurativa, simbólica, literária, escatológica e futurista. Esse livro fala do presente, do passado e do futuro. Por exemplo, castiçais. Quando nós lemos castiçais, significa igrejas. Quando nós lemos anjos, significa os pastores da igreja. Quando falamos em cavalo, lá no céu não tem cavalo. Lá no céu, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus virá montado em cavalos brancos. Não se refere a animais, porque no céu não tem cavalo. Simboliza força, poder, autoridade. Até hoje se usa essa palavra em carros, automóveis, por exemplo. Meu carro tem 100 e tantos cavalos, mas eu olho ali e não vejo nenhum cavalo. Simboliza a força, a potência. Aquele cavalo do capítulo 6 é o cavalo do anticristo, a força do anticristo. Mas aquele cavalo do capítulo de número 19 é o Senhor Jesus Cristo, com poder e grande glória, no grande dia do arrebatamento da igreja. Bem, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aliás, dois acontecimentos. O primeiro vai ser o arrebatamento. Esse eu estou aguardando a qualquer momento. A igreja do arrebatamento. Eu creio que muitos irmãos aqui estão preparados, a ponto de dizer, como disse João: ora vem. Depois de presenciar toda a cena do Apocalipse, aquela bela cena, ele olhou para o céu como verdadeiro herói e disse assim: Jesus, pode vir. Estava pronto para esperar o Senhor Jesus. Ele disse: pode vir, Jesus, pode vir, eu estou pronto. A igreja deve estar nesta noite com esta atitude. Todos aqui, de um modo geral, devem estar prontos para dizer, como disse João: pode vir, Jesus. É verdade? Pode vir, Jesus. Amém, igreja? Certo. A igreja deve estar pronta a todo momento para o arrebatamento. Depois vai haver uma salvação, porque o Senhor Jesus virá em 2 fases. A primeira, ele virá de forma invisível, num abrir e fechar de olho, como um relâmpago. Ele virá e arrebatará a sua igreja, e os crentes do arrebatamento irão receber uma pedrinha branca com o seu nome. Mas os crentes da grande tribulação, que está no capítulo 7, vocês vão encontrar eles recebendo palmas. Os crentes da grande tribulação vão receber palmas, mas nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso nome. Amém? Amém, igreja? Certo. Então eu estou aguardando este grande evento, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Eu tenho que permanecer firme na fé, na doutrina, na obediência à palavra, porque este acontecimento vai se dar a qualquer instante. Segundo o que nós estamos presenciando no mundo atual, nada mais falta, porque segundo Mateus capítulo 24, é uma escatologia, provando que realmente nós estamos chegando ao final. É preciso que a igreja esteja em estado de alerta, aguardando a qualquer instante, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. Já existe, parece que 20 países que estão aceitando o sinal da besta, né? Na testa ou na mão direita. São 20 países que já estão aceitando colocar um clipezinho, tamanho de um grão de arroz. O que é isso? É o tic-tac do relógio de Deus dizendo que Jesus está às portas, a fim de buscar a sua igreja. Bem, como eu estava falando sobre a forma simbólica, nós temos castiçais, significa igreja. Nós temos o cavalo, que representa força. A mulher, quando nós lemos no capítulo 17 de Apocalipse, refere-se à cidade ou às nações. Dragão, bem sabemos que é Satanás.
as cores simbolizam acontecimentos. As cores, o cavalo amarelo, o preto, o vermelho e o branco, são acontecimentos. Os 4 cavalos são acontecimentos que irão acontecer no globo terra. É preciso que cada crente entenda isso. A estrela se refere a anjos, lâmpada, o Espírito, águas, povos e nações. Quando fala em Apocalipse em água, está se referindo a povos e nações. Quando fala em Apocalipse sobre o Cordeiro, é o Senhor Jesus. Quando fala em ouro, fala da riqueza da igreja, a riqueza espiritual da igreja. Quando fala em dia, refere-se a anos. Quando fala em colírio, fala em visão espiritual. Quando fala em vestidos brancos, fala em pureza. Quando fala sobre a besta do mar é o anticristo. A besta da terra é o falso profeta. Os 24 anciões são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Nós sabemos que estamos chegando no final da igreja aqui na terra. A igreja precisa estar preparada, porque tudo indica que Cristo está voltando a qualquer instante, a qualquer momento. É necessário, irmãos, por favor. Eu vi o pastor terça-feira passada entregando aqui uma palavra de alerta para a igreja, para nós não nos conformarmos só em dizermos que somos crentes, mas que nós devemos estar preparados para o arrebatamento. Chega de dizer que é crente, porque a Bíblia diz que até o diabo crê, até o diabo crê. Eu preciso ser um crente convertido, eu preciso ser um crente convertido para esperar o arrebatamento da igreja, com minhas vestes lavadas do sangue do Cordeiro. Mesmo a igreja de Laodiceia, na situação caótica em que estava, no capítulo 18, no capítulo 19, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: aconselho-te, no versículo 19, aconselho-te que de mim compres ouro, que simboliza riqueza espiritual, para que te enriqueças, vestidos, fala de pureza, para que te vista e não apareça a tua nudez, e colírio, para que vejas. Colírio simboliza visão espiritual, porque infelizmente há muitos crentes que estão sofrendo uma miopia espiritual, não está vendo. Principalmente essa igreja tem sido abençoada porque nós não estamos vendo somente a igreja local aqui, nós temos quase 30 congregações na cidade. Quer dizer, temos visões que a cidade de Rio Verde, ela precisa ser evangelizada. Não somente a cidade de Rio Verde, mas vários missionários estão aí em nosso país e em outros países evangelizando. Quer dizer, essa visão espiritual está com a igreja de Rio Verde. Rio Verde é uma igreja missionária, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem visão, uma igreja que tem visão espiritual. Isso é muito importante. Essas 7 igrejas, como já disse no início, nós temos aqui em nossa igreja esta noite membros dessas 7 igrejas. Agora pergunte a você mesmo: a qual delas eu pertenço? Eu sou a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor? Ou sou a igreja de Esmirna, a igreja que aos olhos do ser humano era pobre, mas diante de Deus era rica? Ou eu ainda sou da igreja de Pérgamo, aquela igreja que se apostatou por completo a ponto de adorar o imperador? Irmãos, por favor, vamos fazer esta noite um concerto com Deus. Pergunte a você mesmo. Eu não vou perguntar, não vou julgar ninguém, mas cada um pergunte a si próprio: qual dessas igrejas eu pertenço? Será que eu pertenço à igreja de Pérgamo ou à de Tiatira? Será que eu pertenço à igreja de Éfeso ou à igreja de Filadélfia? Eu sou membro da igreja, eu sou membro da Assembleia de Deus, mas eu quero saber se você se sente membro da igreja de Filadélfia, aquela igreja fiel a Deus, aquela igreja que não se apostatou, aquela igreja que continuou firme na doutrina.
Estamos assim, irmãos? Olha, irmãos, estamos nos últimos dias. Eu sou membro da igreja desde o ano 57. Em 56 eu me entreguei para Jesus, em 57 que me batizei. Eu tenho andado por esse Brasil afora, e eu tenho visto que muitos membros da igreja não estão mais naquela igreja que há 50 anos atrás, não, já estão bem diferentes do que aqueles crentes do ano da década de 50, estão totalmente diferentes. Irmãos, até algumas pessoas chegam a dizer, olha, falando essas coisas, a gente se torna uma pessoa, quem gosta de coisas antigas é museu. Não, irmãos, existem coisas antigas. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro mais antigo, o livro mais antigo que existe no mundo. Em 1450 ele foi levado ao prelo por Gutenberg, né? Em 1450 ele recebeu já capítulos e versículos, 1455 versículos, 1250 capítulos. Ele foi escrito em capítulos, em 1455 em versículos. Mas no ano 1450 ele veio ao prelo, é o livro mais antigo do mundo. E a cada segundo é vendido 50 Bíblias no mundo inteiro. Esse livro é antigo, mas para mim ele é novo. Para mim esse livro aqui é novo. Eu vejo lá no Egito, aquelas pirâmides, tem 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos, mas até hoje é turístico. Tem pessoas que dizem, não, isso aí é para o tempo antigo, porque você está achando que o modernismo tem que continuar aqui na igreja. Não, irmãos, vamos continuar com a palavra, com a Bíblia. Vamos continuar na igreja que obedece à doutrina. Eu quero que você entenda essas grandes verdades e põe em prática em sua vida, irmãos. Põe em prática na sua vida. Não fica dizendo, não, esse irmão está muito atrasado, porque ele é da década de 50. Não, irmãos, mas antes de mim já estava esse livro aqui escrito. Eu tenho que obedecer, é melhor do que sacrificar. Eu tenho que obedecer o que nele está escrito. Eu tenho que pertencer à igreja que está de acordo com os olhos de Deus, que Deus, através do seu microscópio divino, ele olha e vê que realmente essa igreja está pautada de acordo com a sua vontade. Agora pergunte a você mesmo. Eu pergunto a mim, você pergunta a você mesmo. Eu estou de acordo, eu estou indo de acordo com a Bíblia? Eu estou andando na igreja primitiva, a igreja como está? Eu sou a igreja de Éfeso. Eu vejo aqui um irmão, estou vendo aqui um irmão, aqui na igreja, que parece que não está bem com outro irmão aí. Eu estou vendo isso. Quer dizer que esse crente ainda está na igreja de Éfeso. Eu estou vendo aqui um irmão que ele não está bem com outro irmão aqui. Ele está na igreja de Éfeso porque perdeu o primeiro amor. Se ele tem amor, então venha, ele perdoa, ama, abraça, irmão. Por favor, entenda isto. Entenda isto. É necessário que haja em nosso meio crentes, não de nome, não de fachada, mas crentes salvos, crentes que esperam o arrebatamento da igreja, crentes que estão prontos a dizer, pode vir Jesus, eu estou pronto esta noite. Ah, não, o senhor é daquele tempo antigo, o senhor ainda está com aqueles costumes antigos. Não, irmão. O que eu aprendi na década de 50, eu aprendi e pus em prática em minha vida até hoje, graças a Deus. Eu tenho que observar o que a Bíblia me ensina. A todo momento eu estou aprendendo, como já disse o irmão. A cada instante Deus está falando comigo. Eu vejo aqui o irmão pregando, eu estou aprendendo, eu estou recebendo a palavra. Por favor, entenda. Eu preciso, você precisa, nós precisamos fazer um exame introspectivo lá dentro, viu? Um exame retrospectivo. Que classe de crente eu sou? Que classe de crente eu sou? A que igreja dessas 7 que foram aqui mencionadas eu pertenço? Porque a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna era uma igreja que se considerava pobre, porém era enriquecida. A igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo era uma igreja que se tornou
uma igreja idólatra. Uma igreja idólatra. A igreja de Sardes, uma igreja que se contaminou com o mundo. A igreja de Laodiceia, aquela igreja que também, aos seus olhos, tinha aparência de que era rico, que estava enriquecido e que de nada tinha falta. De nada ela tinha falta. Mas Deus disse: vocês estão numa situação de péssimo, diante dos meus olhos vocês estão desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e vestidos brancos para que te vistas, e colírio para que veja. Aleluia. Isso é importante, irmão, porque eu estou à porta. Ainda diz o versículo 20 do capítulo 3: eu estou à porta e bato. Esta palavra que eu estou falando aqui, como disse o pastor, esta palavra que eu estou falando porque muitas das vezes nós achamos que essa palavra tem que ser pregada para os descrentes. Não, irmãos. Quem está do lado de fora é que bate. Porque tem muitos crentes que, infelizmente, o Senhor Jesus está do lado de fora. Está do lado de fora. No capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Deus é misericordioso, irmão. Ele tem providenciado um meio de escape para a igreja. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda a palavra desta profecia. Esta palavra não é do homem, é a palavra da parte de Deus. Ela precisa ser posta em prática em nossas vidas. Irmãos, por favor, entenda estas grandes verdades. Procure desde já fazer um novo pacto com Deus. Se alguém nesta noite fez um exame de dentro de si mesmo e notou: irmãos, eu tenho muita aparência, porque Deus não se deixa levar por aparência, irmão. Deus não se deixa levar por aparência. Ele olha, não é a face de ninguém. Esta era a mensagem que eu sempre pregava lá na África. Deus não olha a face de homem algum. Deus só olha coração de homens. Deus só olha dentro do homem, como está a sua vida diante de Deus neste dia de hoje, irmão. Pode vir Jesus. Jesus está voltando. E se ele voltar hoje, você está pronto para subir, minha irmã? Hein? Irmãos, não estou, irmão. Eu ainda tenho um problemazinho para ser resolvido. Ainda tem isso e aquilo outro. Ainda tem rancor. Eu faço isso, eu faço aquilo. O pastor não sabe, o diácono não sabe, o presbítero não sabe, o meu dirigente não sabe, nem minha esposa sabe, nem meu esposo sabe. Mas tem alguém que está vendo, está ouvindo, está percebendo a tua vida. É preciso que você esta noite tome uma atitude, irmão. Passe a pertencer à igreja de Filadélfia, à igreja de Esmirna, uma igreja que não perdeu a sua posição diante de Deus, manteve-se na doutrina, nos bons costumes. Irmãos, eu estava numa igreja, não é aqui, eu estava numa igreja lá no Piauí, e eu, olhando o coral, eu vi lá uma moça cantando no coral, no conjunto, de bermuda. Uma moça de bermuda cantando no conjunto de jovens. Eu falei, foi terça-feira que eu falei aqui, que eu cheguei no escritório, numa cidade aí bem próxima, no outro estado, e tinha duas moças trabalhando no escritório. Uma jovem estava bem vestida, cabelo decente, e a outra cheia de pintura, brinco para tudo que é lado, batom para tudo que é lado. E eu aconselhei aquela moça, disse: olha, moça, bom seria se você fosse para uma igreja evangélica, ser como essa mulher, essa moça que está aqui. Ela disse: eu não sou crente não. Aliás, a que eu apontei para ela, a que estava bem vestida, ela disse: eu não sou crente não. Quem é crente é ela. Ela aí que é crente. Eu não sou crente não. A moça bem vestida não era crente. E a mal vestida, que a saia vinha aqui, e as pinturas e os brincos nas orelhas, era membro da igreja. Era membro da igreja. Irmãos, por favor, vamos entender isto. Vamos, da agora em diante, procurar
manter os bons costumes, a sã doutrina. Eu não me envergonho de continuar, deixa chamar crente arcaico, não importa. Eu quero manter-me naquela posição que Deus me chamou e me colocou. Eu sou crente da igreja de Esmirna, eu sou crente da igreja de Filadélfia, eu não sou crente da igreja de Laodiceia, eu não sou crente da igreja de Pérgamo, eu não sou crente da igreja de Sardos, eu não sou crente da igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Eu continuo com o mesmo amor pelas almas, pelos homens, pelos meus irmãos. Eu continuo. Eu dou graças a Deus que eu posso, em voz alta, me levantar aqui e perguntar se tem alguém que eu tenho mágoa. Não tem mágoa aqui de seu ninguém, irmãos. Inveja de seu ninguém. Eu não tenho nenhuma mágoa de ninguém aqui. E creio que ninguém tem mágoa de mim, porque graças a Deus eu nunca procurei magoar ninguém. Sempre procurei andar de acordo com aquele amor que Jesus nos ensinou. É o que nós precisamos nesses últimos dias, meu irmão. Por favor, entenda isso. Igreja, desperta. Vamos viver a igreja dos tempos de Esmirna, nos tempos de Filadélfia. Você é membro da igreja de Filadélfia? É, irmão? Ah, irmão, eu agora estou usando isso, aquilo outro. De primeiro, quando eu não usava não, né? Eu não usava aquilo não, mas agora todo mundo está usando, eu vou usar. Irmão, por favor, desperta, meu irmão, acorda, toma novas atitudes, vamos continuar naqueles bons costumes que você tinha. Quando aqui chegamos, eu me lembro quando nós aqui chegamos em 67, eu com o pastor Alvino, nós tínhamos o total de membros da igreja, era 47 membros. 47 membros, nós contamos 47 membros aqui na mesa do pastor Alvino. Eram os membros da igreja Assembleia de Deus naquela época. E Deus abençoou, hoje temos uma grande igreja com milhares de pessoas, né? E essa igreja tem que continuar com aqueles bons costumes, na sã doutrina, na obediência à palavra. Não pode de forma alguma mudar os bons costumes. Por favor, igreja, desperta! Sai da igreja de Laodiceia, passa para a igreja de Filadélfia. Sai da igreja de Pérgamo e passa para a igreja de Esmirna. Em casa você vai ler mínimos detalhes sobre essas 7 igrejas e você vai perceber que realmente há necessidade de viver uma vida em santidade perante o Senhor. Porque tem crente aqui que já não está vivendo mais. Eu gostei muito de ouvir na terça-feira aqui, quando o pastor deu aquela palavra de alerta à igreja, porque infelizmente se deixar, eu digo isso, irmão, até eu cheguei numa igreja, aqui no estado, bem próximo, não posso dizer o estado, eu cheguei lá num dia de quinta-feira, eu me batizei nessa igreja, no ano 57, eu aceitei Jesus em 56, mas eu cheguei nessa igreja, a igreja está bonita, muito grande, lindos bancos, um púlpito maravilhoso. Mas eu cheguei lá na quinta-feira, eu fui ser o pregador. Eu digo, eu estou com vontade de chorar. Eu estou me sentindo uma coisa tão esquisita aqui hoje. Porque há 58 anos atrás, quando eu me entreguei para Jesus, tinha mais gente na igreja do que hoje. Tinha mais pessoas na igreja do que hoje eu estou vendo aqui agora. Meu irmão, 58 anos depois, a igreja, graças a Deus aqui nós estamos vendo a igreja crescendo, aumentando, mas infelizmente nessa igreja num dia de quinta-feira que eu me entreguei a Jesus, naquele dia, tinha mais gente do que hoje, na quinta-feira que eu estive lá. Eu estava lá na quinta-feira, infelizmente, tinha 37 membros crente na igreja. 37, a igrejona grande, dá quase 2 dessas aqui. Tinha 37 crentes. Mas Deus tem abençoado ricamente Rio Verde, não tem, irmão? Veja no dia de terça-feira, um número tão grande como esse que aqui está. As congregações todas animadas, todos os crentes alegres, dispostos a cooperar na obra do Senhor. Irmão, por favor, igreja, desperta! Você, minha irmã, da agora em diante,
Ah, mas irmão, os tempos agora são modernos, agora pode, né, irmão? Agora pode uma conversa. Não pode não. Não pode, não pode, não pode. O Deus que eu aceitei há 50 e tantos anos atrás é o mesmo de hoje. Ele não mudou e eu não posso mudar. A igreja não pode mudar. A igreja tem que continuar como uma igreja santa, pura. A igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, a igreja que não perdeu a sua posição diante de Deus. A igreja deve notar o número de crentes que aqui temos. Aqui, graças a Deus, eu tenho visto os pastores trabalhando, lutando, os dirigentes de congregação, está em boas condições aqui, graças a Deus, irmão. Eu estou vendo aqui a igreja em boas condições, porque eu viajo muito, eu vejo as igrejas. Eu estava no Maranhão, depois fui para Pernambuco, depois desci na Bahia, eu no Piauí, aqui nesse estado de Tocantins. Ai meu Deus, pois é, eu tenho visto a diferença da igreja de Rio Verde. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu tenho visto a diferença e como Deus tem abençoado a igreja de Rio Verde. Uma terça-feira, culto de ensino, os crentes fiéis na igreja orando. Uma coisa eu vou pedir aos irmãos, por favor. Eu não sei se alguém notou. O culto de terça-feira sempre começa aqui, a mensagem, depois das 8 horas. Mas alguém chega aqui às 7h40 e fica sentado no banco e não ora, irmão. Eu vi isso aqui, algumas pessoas sem orar. Irmãos, esta casa chama-se casa de oração. Você vem para a igreja, dobra o seu joelho, você não é doente, dobra o seu joelho, passa os momentos na presença de Deus, falando com Deus. Você já ouviu o pastor falando? Quando o homem fala, não é o homem, é Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Em todas essas 7 igrejas tem esta frase. Em todas essas 7 igrejas existe essa frase: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E o versículo que eu acabo de ler no capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda. E guarda. A igreja de Rio Verde está de parabéns. Glorifique a Deus, tome a sua posição. Meu irmão, por favor, não mude a sua forma de viver. Não mude a sua forma de viver, seu vestimenta, por favor. Ai, irmãos, eu já cheguei a encontrar uma certa pessoa aí na rua, eu mudei de calçada para não encontrar com essa pessoa. Não tinha diferença, irmão Chiquinho. Não tinha diferença nenhuma lá do mundo, não. E essa pessoa aqui da nossa igreja. Mas graças a Deus que nós temos aqui um bom número, que sabe guardar os bons costumes, a sã doutrina. Ela permanece na igreja de Rio Verde, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos continuar sempre firmes, fiéis ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda. Entenda isso. Irmão, mas acontece que os tempos são modernos, né? Nós agora temos que andar de qualquer jeito. Não, senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que se manter nos ensinos bíblicos. Nos ensinos bíblicos. Se você quer receber algumas instruções, leia o que nos diz Pedro no capítulo 3. Ele diz que, semelhantemente, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e que o vestimento da mulher, a mulher deve se vestir com pudor, sem uso de joias, nem com postura de vestido, mas o homem coberto no coração de um corpo de traje, porque assim se adornavam antigamente as santas mulheres que serviam a Deus, a ponto de Sara chamar o seu esposo de Senhor. Sara chamava o seu esposo de Senhor, com respeito à pessoa do seu esposo Abraão. Então, irmãos amados, por favor, entenda. Talvez você esteja achando que eu sou muito atrasado, um crente de 80 anos, esse crente está muito atrasado. Não, irmãos, antes de eu aceitar Jesus, já tinha essa palavra aqui, entende? Já existia essa exortação da parte de Deus, e eu tenho que observar e pôr em prática, não somente ler, mas guardar, porque ler, todos os crentes leem aqui na igreja, e lê também em sua casa, mas guardar, nem todos guardam, mas bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda. Está pronto a guardar, irmão? Está pronto, disposto a guardar a palavra?
está disposto a obedecer à sã doutrina, a viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu me lembro da igreja da década de 50, muito bem, me lembro. Para mim se batizar, pastor, precisou passar 6 meses recebendo instruções. 6 meses eu recebendo instruções da igreja, que eu não podia batizar antes, tinha que passar 6 meses, não era? Tu é testemunha disso aí, tinha que passar 6 meses recebendo instruções, todas as instruções bíblicas, para ser candidato ao batismo. Ainda se perguntava na igreja: levante alguém que é contra ou a favor desse irmão que está pedindo batismo, ele pode ser batizado? Ele pode ser batizado? Você é do ano 48, né? Do ano da década de 40, né? Ele sabe muito bem os bons costumes que a igreja mantinha, mas a igreja de Rio Verde, graças a Deus, nós não estamos vendo muito isso aqui em nosso meio. Nós estamos vendo crentes que permanecem fiéis. Eu parabenizo a igreja de Rio Verde por ver aqui crentes que não têm perdido a sua posição, continua sempre naquele bom costume que aprendeu no princípio. É verdade, irmão? É verdade? Merece um amém? Eu quero continuar assim e quero esperar Jesus da forma que eu estou. Não precisa haver nenhuma modificação na minha pessoa, nem nos meus bons costumes com Deus. Eu tenho meu segredo entre mim e Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que eu estou apto para dizer, como disse João: ora vem, pode vir Jesus, eu estou pronto esta noite. Eu estou pronto, digo diante da igreja, diante de Deus, eu estou pronto para dizer, como disse João: pode vir Jesus. Toda a igreja está pronta para dizer pode vir? Irmão? Amém? Amém? Certo? Porque nem todos, eu já falei isso por várias vezes aqui, mas tinha muitas pessoas que não estavam nesses dias. Eu ia fazer um casamento ali em Assunção do Paraguai, quando o pastor ali, por 4 anos, eu me lembro bem que eu estava anunciando o casamento do irmão Adão, e eu estava pregando sobre o arrebatamento da igreja, e depois de que fiz a pregação, eu digo: agora eu convido toda a igreja para a impetração das bênçãos nupciais na vida do nosso irmão Adão. Ele era um argentino, estava na igreja, ele vai casar na igreja americana, e nós vamos estar lá para dar a impetração das bênçãos nupciais a esse casal que vai casar no próximo sábado. Ele estava sentado naquele último banco, na cidade de Solaire, perto de Assunção. Eu digo: mira, eu quero fazer uma pergunta agora, depois que eu preguei sobre a volta de Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta, irmão Adão. Irmão Adão, eu estou anunciando o seu casamento no próximo sábado, mas o senhor prefere que nós todos estejamos lá no seu casamento, ou quer que Jesus venha antes de sábado para buscar a sua igreja? Ele levantou-se devagarzinho, me fez uma vergonha tremenda, irmão, mas aqui eu não vou passar essa vergonha, não. O irmão Adão se levantou bem devagarzinho, com aquela preguiça. Disse: pastor Lins, eu quero que Cristo venha buscar a sua igreja. Pastor, pero hoje eu queria casar-me primeiro, pastor. Eu queria casar-me primeiro. Depois que eu me casar, pastor, Cristo pode vir a buscar a sua igreja. Digo: irmãos, aqui não existe esse tipo de gente aqui, não é verdade? É verdade, mocidade? É verdade o que eu estou dizendo? Jesus pode vir esta noite buscar a sua igreja? Amém, igreja? Nós podemos dizer esta noite, como disse João: pode vir Jesus. Quando Jesus voltar, vai encontrar muita gente comprando fazenda, vendendo casa, comprando carro zero, casando, dando-se em casamento. Foi assim que Jesus falou, como foi nos dias de Noé: casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Assim será no dia da volta de Cristo. Eu estou aguardando Jesus, não é amanhã, como dizia o irmão. Eu espero um Cristo que vai voltar a qualquer instante para buscar a sua igreja. Martim Lutero usava essa frase: eu creio em Cristo como se tivesse morrido ontem, ressuscitou hoje de manhã, e que amanhã bem cedo Ele está arrebatando a igreja do Senhor Jesus.
Vamos esta noite tomar novas atitudes? Amém, igreja? Vamos dizer: eu sou membro da igreja de Esmirna, eu sou crente da igreja de Filadélfia. Por favor, Senhor, eu quero continuar sempre de uma forma que agrada aos teus olhos. Quando o Senhor olha para mim, Ele vê um crente convertido, não um crente convencido, porque tem um convencido. As duas pregações de Pedro, a primeira foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Mas a última, eu achei mais linda a pregação. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Porque Pedro não era convertido. No capítulo 22 de Lucas, versículo 32, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro não era crente? Crente não era. Seguidor dele, acompanhava Jesus, era testemunha ocular dos grandes milagres. Ele andou até sobre as águas, mas não era crente ainda, irmão. Jesus disse: Pedro, quando tu te arrependeres, quando tu te converter, Pedro, Pedro, quando tu te converteres, confirma isso aos irmãos. É o que nós estamos precisando em nossos dias: ser crente convertido, ser crente da igreja de Esmirna ou da igreja de Filadélfia. Agora faça você aquele exame preciso, introspectivo, retrospectivo, e perceba que tipo de crente eu sou. Leia as 7 cartas e fale, no final que você lê, acabar de ler, diga: eu pertenço a esta igreja, eu pertenço à igreja de Esmirna, eu pertenço à igreja de Filadélfia. Laodiceia não, Pérgamo não, Sardes não, Tiatira também não, Esmirna sim, a igreja de Éfeso também não, a igreja que perdeu o amor. Graças a Deus que nós aqui temos amizade com todos, vivemos em paz uns com os outros. Eu acho linda aquela forma, na hora da Santa Ceia, trocar o cálice aqui, trocar o cálice um com o outro. Você faz isso também aqui, não é verdade? Será que você troca o cálice seu com qualquer outra pessoa aqui? Irmão? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você troca o seu cálice com qualquer uma outra pessoa aqui? Tem gente que depende, depende da pessoa. Irmãos, eu posso trocar o cálice com qualquer um aqui, viu? Que Deus continue abençoando. A hora chegou. A igreja do Senhor Jesus aqui em Rio Verde, continue nesta posição linda, que Deus está se agradando desta igreja, viu? Continue naquela posição que Deus te chamou, te colocou, certo? Que nós, muito em breve, estamos sendo arrebatados para estar com o Senhor para todo sempre, pastor. Glória a Deus. Você está satisfeito com a palavra que ouviu? Dê glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso ouvir a voz de Deus. É um alerta de Deus para nós, porque Ele nos ama e quer que o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, Ele não quer ver ninguém aqui ficar aqui para contar história para seu ninguém. Ele quer que todos sejam arrebatados, não é? Agora cabe nós mesmos perguntar para nós: Senhor, eu estou fazendo a sua vontade? Eu estou agradando o Espírito Santo do Senhor? Se o Senhor vier buscar a sua igreja hoje, será que eu estou pronto ou me falta alguma coisa? E vamos procurar para Deus, e o Espírito Santo vai falar no seu coração, no nosso coração, vai contar o que está faltando. O Espírito Santo vai contar, vai lembrar a mensagem, falou assim: aquilo, igreja, igreja tal, você está parecendo a igreja tal. Você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai falar: isso aqui está acontecendo na sua vida, não é bom. Porque o Espírito Santo, ele fala também, tá? Nós ouvimos a voz de Deus, mas o Espírito Santo continua falando conosco. Então, procure para Deus: Senhor, a minha vida está de acordo com a sua vontade? E fala assim: Senhor, põe a minha vida de acordo com a sua vontade, que o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, eu não quero ficar aqui não, Jesus, eu quero ser arrebatado com o Senhor. Ou se eu morrer hoje, ou qualquer instante eu morrer, não quero morrer salvo, eu quero ir para o céu. Você tem que conversar com Deus.
Às vezes chega aqui na igreja, não tem assunto para conversar com Deus. Não, começa a conversar sim com Deus. Ó Deus, eu quero subir para o céu. Seu filho morreu por mim na cruz. Eu sou crente. O que me falta? Eu quero. Não pode fazer igual o jovem rico, né? O jovem rico, o que me falta? O que me falta? Ele fala, vende tudo, dá o que tem, reparte os pobres, vem. E aí ele não teve coragem. Quem sabe Deus vai falar alguma coisa para você que você não vai ter coragem. Mas não, vamos estar preparados, vamos estar prontos para que quando Jesus voltar, nós sermos arrebatados, estar com o Senhor na sua glória. Amém? Vamos louvar a Deus, cantar mais um hino, contribuir com nossos dízimos e oferta. Pastor Marivaldo está cantando aqui, todos contribuindo com as suas ofertas e seus dízimos na casa do Senhor. Irmãos, 123. Cristo voltará. Mas você que está com o casamento marcado, fica tranquilo. Um dia Cristo voltará. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometer, do modo que subiu virá, há de vir o Rei Jesus, o povo ser. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ler aqui os avisos. Oração matinal de segunda a sexta, de hora das 5 às 8 da manhã, aqui no Templo 7. Vigília todos os finais de semana, na madrugada de sexta para sábado, das 4 horas às 7 da manhã, aqui no Templo 7. Próximo domingo, às 14 horas, ensaio geral do conjunto da UDECAD. Todos os homens da igreja estão convidados a participar do conjunto.
Em 18 de abril, próximo sábado, acontecerá o segundo rodízio de pizza da UDECAD, em prol do terceiro congresso. Ingresso por apenas R$15. Procure um diácono ou cooperador da sede para adquirir o seu ingresso. Toda quarta-feira, ensaio do coral aqui no Templo Sede, a partir das 20 horas. Toda sexta-feira, às 19h30, ensaio da banda de música Harmonia Celeste da Orquestra Shekinah. Curso básico e médio em teologia com novos módulos. Façam já a sua inscrição. As disciplinas são rotativas. No próximo mês de maio, no bairro Floresta, teremos o primeiro café teológico para o seminarista, com o tema O Teólogo e o Fruto do Espírito. Mais informação, por favor, procurar a irmã Marinácia Leal. Carteirinha de membro que foram batizados estão na mesa de apoio. Então, você que já foi batizado, no último batismo, procure sua carteirinha. Você que está aqui na mesa de apoio, que já está ali pronta a sua carteirinha. Você já pode exibir seu cartão de membro e dizer: sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sou membro do Corpo de Cristo, estou aqui agora um membro ativo na casa de Deus, pronto para fazer o trabalho, para participar de conjunto, tocar na banda, para fazer o que for preciso fazer na obra de Deus. Você está uma pessoa preparada já espiritualmente e também, né, com o seu cartão, já sendo batizado, já é uma pessoa compromissada com a obra de Deus. Aquele que não é batizado ainda, ele não se compromissou, ele está com o pé atrás, ele está na beira do bar vermelho para atravessar para o outro lado, e está com medo de atravessar, não tomou decisão, mas tem que atravessar. E aqueles que já se batizaram, ele tomou decisão: não, eu vou passar, e passou, se batizou, está aí, né? Deus abençoe você que foi batizado, Deus abençoe você que não batizou, e você vai ter graça e vai ter esse desejo, e no próximo batismo você batizar também. Vamos de pé, orar ao Senhor, encerrar esse culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais este momento feliz e abençoado que Deus nos concedido, e aqui, Senhor, está ouvindo a sua palavra, adorando a Ti, recebendo a exortação do Senhor, para nós termos uma vida, Senhor, pronta, preparada para ser arrebatado no arrebatamento da igreja. Pai bendito, abençoa toda a igreja, abençoa, Senhor meu Deus, todos que aqui se encontram, e aqueles que não puderam vir, abençoa eles também, ó Pai, mas que eles estejam prontos, preparados para ser arrebatados, porque pode ser que o Senhor volte essa noite mesmo para buscar a sua igreja. Pai, abençoa o pastor Hélio que está viajando, guarda ele e os demais que estão com ele, abençoe e guarda, abençoa os trabalhos que se seguem, Pai, do dia a dia, que o Senhor esteja na direção, na liderança de toda a nossa vida, e que tudo o que aconteça seja para a glória, para a honra do Teu santo nome. Despede-nos em paz, a noite e bênção, que nós te rogamos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Produtora de vídeo AD Filmes.